Estúdios da CNN News, recebendo o Marcos Escobar, economista, especialista em mercado financeiro. Marcos, a gente sempre está passando por questões ligadas a juro e ao mercado financeiro, porque isso entrelaça a vida de todos nós. Tudo está ligado a juros, ao mercado financeiro, ao desenvolvimento disso, e a gente está vivendo uma expectativa de baixa de juros no futuro. Hoje ainda o juro básico do Brasil está alto. Eu queria que você fizesse uma análise de como é que está este momento e o que você acha que pode acontecer daqui para frente. Bom, perfeito, Luciano. Obrigado pela oportunidade. A CNN News, como você é parceirona e nossa, né? A gente está vivendo um momento bastante importante aí, não só no Brasil, como no mercado internacional como um todo, né, Leandro? O Brasil hoje, como sabemos, nós estamos com um juro de 13,75 ao ano. Se a gente descontar a inflação hoje, que nossa está abaixo de 5%, 4 e vamos falar em 4,75 para arredondar com os 3,75. Então nós temos um juro real que a gente fala, que é descontar a inflação, em torno de 9% ao ano. Isso é muito puxado para as empresas, para as pessoas que pegam dinheiro. Esse juro, na verdade, é se não o mais alto do mundo hoje, né? Ele estava perdendo aí para a Argentina, para a Rússia. E na última semana, a última estatística que eu vi, ele está ranqueado entre as piores economias do mundo, né? Então, e o Brasil não tem toda essa instabilidade para ter um juro tão alto, para atrair investidores, né? A Rússia está em guerra, a Argentina está numa situação completamente diferente de inflação, do Brasil, de governo. Então, nós temos, está muito difícil a situação, né? Mas por conta que a gente está numa mudança de governo, nós estávamos com um ambiente inflacionário muito alto, né, das commodities, preços dos alimentos, e com isso o Banco Central Brasileiro ele subiu os juros, chegou a 3,75, que na minha opinião está exagerado, né? Tem uma linha que acha que ainda não é o momento, mas está muito exagerado. Olha, a gente olhou o caso da loja Americana, essas grandes lojas aí de varejo, atacado, que depende do crédito, né? Olha o mercado imobiliário, depende muito dos juros para financiar imóveis, né? Que são imóveis que se compram aí com 10 anos, 30 anos. O juro nesses patamares, ele inviabiliza um monte de investimento. As empresas que precisam pegar dinheiro emprestado é muito difícil, as pessoas que... Então, é um fato que o juro está muito alto. Então, o que está acontecendo? Esse juro, quem que define ele? É o Banco Central brasileiro aqui. E nos Estados Unidos, que é a principal nação mundial, é a principal economia, que define a taxa, ela é uma referência da taxa mundial, da taxa de juros. E agora em maio nós vamos ter uma reunião, tanto do Banco Central brasileiro como o Banco Central americano, para ver se o juro vai subir, se vai manter, né? O que eu acho que vai acontecer? Os Estados Unidos... o Brasil e o mundo, né, tem boas notícias aí no mundo econômico, né? A gente, depois de ter passado todo o estresse que nós vemos de preço de alimentos em alta, preço de petróleo, de commodities metálicas, os fertilizantes subiram absurdamente com a guerra. E uma coisa que subiu muito, absurdamente, pós-pandemia, depois com a guerra, foi o frete marítimo. Eu tinha uma referência, por exemplo, de um percurso aqui do Brasil até, sei lá, ali num trecho que é famoso ali perto para Roterdã, ali um container que custava em torno de, sei lá, $7, né? Uma referência de 7 mil dólares é um preço de um frete. Ele chegou na casa aí até quase 25 mil dólares. Ele estava com dificuldade de romper por conta teve um monte de gargalo de logística. E, enfim, tudo é movido pelo frete, né? Toda a exportação, as mercadorias. Isso também estava trazendo impacto para os preços aí das mercadorias. A gente viu aí de uns 2 meses para cá, inclusive que esses fretes marítimos de container aí também, eles já vieram a preços, já estão próximos do período da pré-pandemia. Quer dizer, já saiu a pressão do frete marítimo, o petróleo acomodou, os alimentos já estão com os preços já começando a equilibrar, os metais, os produtos metálicos aí, também, você vê a própria minério, né, que é a Vale do Rosário, a Vale do Rio Doce, que é a maior empresa exportadora de minério do mundo, que é brasileira, ela já sentiu na bolsa, inclusive, o preço das ações, porque o preço do minério já começou
teve uma queda, né, considerável. Aqui no Brasil, para ajudar, nós temos um preço de energia mais barato. Historicamente, não tivemos um preço tão barato para quem está no Mercado Livre, em torno de $30. Para quem, você ter uma ideia, hoje quem contrata energia nesse ambiente de grandes consumidores, é possível ter uma redução de 30% na sua tarifa de energia elétrica. E, enfim, o gás também, nós já tivemos uma redução, que é importante. São todos os componentes que compõem a hora que você vai fabricar um produto, vai transportar, né? E, então, nós temos um ambiente favorável de recuo da inflação, né? Se você permite, a gente realmente teve uma situação extremamente complicada. Fechou o porto de Wuhan, na China, Sim. que é um dos maiores do mundo, durante a pandemia, filas de navios que não conseguiam Sim. entrar e sair. E inclusive, alterou o crescimento da China, essa situação toda, e a China cresceu. Sim. Né, no último Sim. trimestre, bateu mais de 4%. Sim. Quer dizer, a situação é favorável interna e externamente. Isso. Do ponto de vista, assim, a China voltou a crescer, os gargalos de logística começaram a regularizar, os preços estão acomodando. Então, o que significa? Que nós estamos com um ambiente que já não tem mais pressão inflacionária. Ao contrário, nós já estamos vendo os preços começando a ter declínios, e o Brasil, por felicidade, aí que a gente pode falar que talvez Deus é brasileiro nesse momento, nós estamos com um regime de chuva importantíssimo, nós vamos bater recorde de produção de grãos, de novo no Brasil, é recorde, o Brasil realmente é o celeiro, está se considerando o celeiro do mundo, quer dizer, aquela pressão de alimentos aí, ela vai começar... Né, o leite, porque é tudo derivado de soja e milho, né? Então, produção de leite, produção de carne, enfim, tudo vem da ração de frango, de porco, Sim. de suínos, né? Então, o regime de chuvas foi realmente excelente. E está chovendo bem, né? Vamos ter chovendo safras bem. muito boas, né? A gente tem, inclusive, as barragens cheias, As barragens a são hidrelétrica cheias, está tranquila. então a energia está bom, o preço de alimento, nós vamos ter uma super safra. A gente está um pequeno problema no Rio Grande do Sul com seca, mas do ponto de vista nós vamos ter recorde de produção no Brasil de alimentos, né? Então, é tudo favorável. Então, o que acontece? Por que eu estou falando tudo isso? Porque em maio, agora daqui uns 15 dias, quando o Banco Central aí, tomar uma decisão para onde vai os juros, a expectativa é o quê? Que o Banco Central americano ainda suba mais um pouquinho, o juro mais um 0,25%, né? Você viu que quebrou um banco importante lá na Califórnia, o principal banco que financiava... Sim. O principal banco que financiava aí a questão não é do agritech, das empresas de tecnologia, né? Das startups, do Vale do Silício, era 70% das operações de financiamento dessas empresas eram feitas esse banco, mas acomodou, deu uma ajeitada, né? Porque o juro subiu muito. Então, você tem então toda talvez os Estados Unidos suba um pouquinho e o Brasil mantenha, né, já é bem previsível que fique em 3,75, só que o que o mercado está esperando, todo mundo, qual que é a pauta que o Banco Central, qual que é a sinalização que o Banco Central brasileiro vai dar para junho. Se essa sinalização ela vier com viés de baixa, aí nós temos um sinal muito importante para a economia. E assim, para completar tudo que eu estou falando, ontem, né, no dia 19, foi submetido aí o arcabouço fiscal, o novo arcabouço, que vai definir aí como que vai ser toda a parte para cobrir o rombo do governo. Tem um rombo aí que eles estão tentando de 150 bilhões. Como é que vai cobrir esse rombo do governo? Essa pauta, o Lira, que é o presidente da Câmara, acredita que vai ter 308 votos a favor para aprovar, rápido, até na primeira dezena de maio. Quer dizer, se isso acontecer, o arcabouço fiscal, a inflação realmente acomodando, então, e o Banco Central, todo mundo está aguardando o quê? Qual que é o sinal do Banco Central? Vai reduzir a taxa ou ainda não é? Eu acredito que o sinal vai ser positivo. Vai ser esse viés de baixa. Vai ser o viés de baixa, e eu acredito que em junho nós já vamos ter uma baixa de 0,5% na taxa de juros. O que vai ser um momento importante para a economia como um todo, porque a economia tende a ficar aquecida a partir do meio do ano. Isso, né? Isso melhora muito. Aí, e aí a economia precisa desse aquecimento, Precisa. até em função das crises das empresas, das grandes empresas de varejo. Sim, sim. E se a gente conseguir ter essa economia forte no segundo semestre,
no final do ano, o Brasil para ter uma taxa importante aí de crescimento. Isso é até uma discussão para onde que o PIB vai. Então, tudo está atrelado à taxa de juros. Olha como é importante, né? Se esse viés vier de baixa e até o final do ano, já tem analista, vai ter tem vários analistas falando de 12% até o final do ano, enfim, que reduz aí uns 2, 3%, vem a 11%, vai depender tudo de como vai ser o comportamento, principalmente da inflação, que eu acredito que ela tem uma tendência muito grande de acomodar. E aí, isso é importante porque sinaliza, que nem você falou, as grandes redes de varejistas, também sinaliza, por exemplo, o setor imobiliário, né, a construção, deu uma desaquecida. Nós temos vários clientes que é do setor imobiliário, então a reclamação já começou a desaquecer, né, ficou muito caro, estava muito caro, e com dinheiro caro, então os novos empreendimentos pararam, ninguém quer, deu uma desaquecida, né? Então, quer dizer, se esse sinal vier, aí começa uma tendência das pessoas voltarem a reformar, construir fazer novas construções, tanto na área residencial como na área comercial. Aí eu acredito que nós começamos a ter um ambiente um pouco mais positivo aí para a economia brasileira. Agora, Marcos, você é um especialista no mercado financeiro, é um economista com larga experiência. Eu gostaria de uma dica sua. As pessoas hoje que investem, os pequenos e médios investidores hoje, estão praticamente todos na poupança ou comprando papéis do governo. Sim. Que dica você dá para essas pessoas? O que esperar? O que você diz para essas pessoas? Olha só, você imagina, o juro que nós estamos a 3,75, tem aplicação, inclusive, que dá até um prêmio acima dessa taxa. Aí tem empresas aí. Então você tem aplicação hoje, você tem uma ideia, com esse juro que paga líquido, já descontando imposto de renda, 1%, 1,10%, até 1,20% ao mês. Então, quer dizer, ninguém tem... Já livre de imposto. Livre de imposto. Quer dizer, você imagina uma aplicação que hoje te dá... né, tem vários fundos imobiliários, debêntures, que são isentos de imposto de renda, né? Quer dizer, não existe uma motivação hoje para você aplicar em investir no imóvel, investir no comércio, ou trocar seu carro. O juro é uma empresa fazer um investimento numa empresa nova, num galpão, né? Quer dizer, um juro desse é o melhor juro, não ter que fazer nada, com risco baixíssimo, né? Então, com essa sinalização de juro, o que isso sinaliza? Sinaliza que, por exemplo, nós temos uma mudança aí né? Esses rendimentos vão começar a cair e o que vai acontecer? Tanto para o pequeno, para o médio, para o grande investidor, muda bastante coisa, a situação muda bastante. Há uma tendência, então, de quem que está sofrendo agora, que a gente brinca, né, que é o que? O mercado de ações, porque hoje é preferível você comprar um papel que te dá 1% e 10% ao mês sem fazer nada, do que ficar na bolsa ali arriscando. As economias estão, as empresas estão tendo prejuízo, quer dizer, não paga dividendo. Então, hoje, o que vai acontecer? É importante acompanhar isso, que vai ter aplicações, vai ter oportunidades muito boas aí, por exemplo, na Bolsa. Nesse tempo, que eu falei para você, hoje tem fundos imobiliários que você com uma cota aí de R$100, você pode investir numa cota. Tem uma cota, por exemplo, um fundo do Banco do Brasil, que é de aluguel de agências, é o BBPO11, ele está em torno de R$85 uma cota. Quer dizer, você com R$850, com R$1.000, você compra 10, 12 cotas. O Banco do Brasil, por exemplo, te dá um rendimento de 1,05 ao mês. Ele aluga, é o aluguel das agências, ele passa para fazer esse aluguel para quem compra essa cota. Quer dizer, você está recebendo um... Então, o que vai acontecer? Se essas aplicações começam a cair para 0,8, 0,7, quer dizer, a tendência do investidor é comprar mais esse papel, porque vai pagar 1,10, um fundo imobiliário, uma debênture numa empresa. Então, isso tem grandes oportunidades, desde o pequeno para o médio, para o grande, né? A gente pode ficar a tarde toda aqui falando isso. E ações, né? O Brasil está com as ações, elas estão muito baratas em relação ao mundo, elas se desvalorizaram muito, o índice da Bolsa está variando aí de 100, ele tentou atingir ontem 108 mil pontos, hoje ele está voltando, então está variando em torno de 106 mil pontos, 105, né, numa expectativa que sim pode chegar a 120 mil pontos. É uma referência que tem espaço para as ações subirem mais 15%, 20% se o juro cair. Então, também ações também, hoje o acesso é muito fácil, precisa de um bom consultor.
Enfim. Eu ia até te perguntar nessa linha, Marcos. Tem algumas pessoas que se aventuram, estou colocando entre aspas, e brincar de trader, né? Ou seja, eu tenho dinheiro para aplicar, vou na Certo. bolsa, aplico em ações sem uma boa consultoria. Certo. Isso é um passo para perder dinheiro, né? É um passo por dia. É aquela história, não existe almoço de graça, né? Eu lembro que uns 2 anos atrás havia aquela história da criptomoeda que te pagava 2, 3%. Sim. Tinha aplicação que pagava ao dia. Quer dizer, é o conto do vigário, né? E não existe ilusão, né? Quer dizer, é uma assessoria que o cara só está ganhando dinheiro, muita gente perdeu dinheiro. Hoje você tem, a maioria dos bancos hoje tem mesmo se é um banco aqui de Catanduva, numa cidade pequena, tem um gerente que você vai lá, conversa com ele, pede uma orientação, né? As pessoas têm vergonha de falar que não sabe, não tem que ter vergonha, né? Ninguém é obrigado a saber como é que funciona uma bolsa, um DB, não é, né? Mas tem que ir lá, conversar com o gerente, pedir uma indicação, uma orientação, né? Pelo menos uma pessoa de confiança, né? E quem tem mais volume de dinheiro, geralmente, tem os consultores independentes, né? Que também pode te dar um apoio, te dar um... Não faça nada... Não existe mágica, né, Luciano? Eu estou falando esse 1% aí, isso é garantido porque é um título do governo, sua empresa séria. Coisa que faz muito acima de 1,5%, 1%, começa a desconfiar, porque não existe... Não tem como, né? Você imagina, quem que vai pagar um negócio mais alto que já está alto, né? Então, é isso que a gente precisa ficar atento. Então, quem não tem condição de ter um assessor aí com uma linha grande de dinheiro, vá no seu gerente de banco, dá uma perguntada. Enfim, procure nós aí no CNI, manda nas redes sociais, a gente vai ter podemos tirar uma dúvida, fazer um debate aí, enfim. Hoje o mercado está muito bem, tem muita oportunidades, né, nesse mercado. Sim, é verdade, Marcos. Mas é sempre preciso ficar atento, né? Sim, com certeza. Não só aos traders, aqueles que investem em bolsa, mas é preciso ficar atento com o que está acontecendo no mercado nacional, no mercado internacional. Um engasgo ou um soluço qualquer, as coisas podem mudar, a gente espera que não, espera que caminhe bem, que esse viés de baixa venha mesmo e que a economia continue aquecida, fique aquecida no segundo semestre, que vai ser um momento importante da economia. Vai ser um momento bastante importante, ficar atento. Estamos à disposição aqui, né, do ouvinte, dos nossos acompanhantes, né? A gente vai querer criar um canal agora, a gente em breve, né, vamos fazer um lançamento do estúdio nosso aqui, né? Também para falar de economia, de falar de negócios, falar enfim, do agronegócio, da tecnologia. E também vamos falar do mercado financeiro, estamos à disposição e acho que o Brasil tem tudo para dar certo. Nós temos um país aí que está com uma oferta muito grande de alimentos, de energia, precisamos um pouco que esses governos parem de essa briga, essa discussão inútil que não leva a nada para ninguém e a população quer um pouco de descanso para trabalhar, para todo mundo tocar o seu dia a dia, né? Você tem toda a razão. Marcos, eu queria demais agradecer a você e trocar com a gente essa experiência e esse conhecimento de mercado financeiro, de finanças. Mais uma vez, muito obrigado, até a próxima. Opa, obrigado você, Lubeno, obrigado aos ouvintes da CNI.